Bem, irmãos, aqui que vos fala é o irmão Samuel Trevisan, sou ancião da Congregação Cristã Ministério de Jandira, onde o Senhor tem nos separado para uma obra nova na terra. Quero agradecer ao Senhor porque o Senhor chamou a minha família no ano de 1928, nessa bendita graça. Portanto, a nossa família já serve o Senhor na doutrina da Congregação Cristã desde 1928, um total de 85 anos. O meu tio-avô foi ordenado no ano de 1937. O tio-avô do irmão Toniel Ribeiro, que é ancião comigo, saímos juntos da Congregação Cristã Ministério do Brás, também o tio dele foi ordenado em 37. Portanto, o meu tio-avô e o tio-avô do irmão Toniel são os anciães de número 25 e 26 da história da Congregação Cristã no Brasil. Eu, irmão Samuel, fiquei 7 anos de cooperador na Congregação Cristã Ministério do Brás e 21 anos no Ministério de Ancião. E nesses 28 anos que o Senhor me deu a graça de ir lá atender, foram 28 anos de alegria. Mas no final dos 28 anos, me trouxe uma grande tristeza, uma grande angústia na minha alma por ver que a obra não estava indo bem. Estava acontecendo fatos que trouxe um grande descontentamento para a minha alma. Aí, nessa oportunidade, o Senhor colocou no nosso coração e nos confirmou pela palavra, para que nós saíssemos de lá. Foi confirmado pela palavra de Deus, a nossa saída. Irmãos, não obstante isto, saiu uma reportagem na Folha de São Paulo, no dia 30 de junho de 2012, sobre o IBGE, o censo do IBGE, informando que a Congregação Cristã no Brasil perdeu na última década 200 mil fiéis, irmãos. Perdeu 200 mil fiéis. Ao invés de nós aumentarmos o número de alma que possa ser salvo, não, estamos perdendo. Isso nos trouxe grande descontentamento. O Senhor nos separou para esse ministério, estamos servindo a Deus com toda a liberdade de alma. Nesse período de tempo, irmãos, houve alguém que começou a falar contra nós, falar que nós pagamos para cooperador, para músico, para ancião. Irmão, isto é mentira, nós não pagamos nada para ninguém, nós não pagamos salário para ninguém. O nosso salário é a coroa da vida eterna, se nós permanecermos firmes e fiéis até o fim. Irmão, essas pessoas que falam são pessoas que não têm compromisso com a verdade, pessoas que são como papagaio. O que os outros falam, elas repetem, vai repetindo. Isso parece que vai se criando uma verdade, mas isto é mentira. São pessoas que não têm compromisso com a verdade, pessoas que mentem, são essas pessoas que estão falando contra nós. Nós temos nossas mãos limpas diante de Deus e diante dos homens também. Irmãos, nós não mudamos nada do que nós aprendemos. Nós continuamos servindo o Senhor da mesma forma que nós aprendemos. E se porventura algum irmão que está conosco, trabalhando no ministério, mudar alguma coisa, este irmão não fará parte conosco do nosso ministério. Porque nós não podemos permitir que muda o que nós aprendemos desde quando nós éramos criança. Os irmãos estão entendendo? Estamos servindo o Senhor na mesma doutrina, na mesma liturgia, servindo o Senhor com liberdade. Porque a nossa missão é trabalhar no Evangelho, é construir novas salas de orações, é apresentar cooperador de jovens, apresentar diácono, apresentar ancião e soltar a obra de Deus, para que o Senhor possa fazer a sua obra crescer. Hoje, irmãos, nós temos ponto de culto. No Paraguai temos ponto de culto, na Argentina temos ponto de culto, nos Estados Unidos ponto de culto, na Itália e aqui no Brasil. Nós temos hoje um total de 160 pontos de culto aproximadamente.
E nesses 160 pontos de culto, são 160 irmãos pregando a palavra de Deus. Porventura, o Senhor não vai fazer obra nesse movimento? O Senhor tem, irmãos, feito obra, libertado irmãos de câncer, batizado com a promessa do Espírito Santo, feito milagres no nosso meio. O Senhor tem provado que está conosco pelos milagres que Ele faz. Então, irmão, estamos apenas servindo o Senhor com grande alegria. Deus é aquele que nos abençoa quando nós trabalhamos com liberdade, somos sinceros para com Deus. Irmãos, no ano de 2012, Deus preparou que foram feitos 67 batismos. E nesses 67 batismos que foram realizados, o Senhor chamou um grande número de irmandade que está servindo o Senhor conosco. E eu pergunto para os irmãos, não é Deus fazendo obra, que o Senhor preparou e confirmou 67 batismos? É Deus operando no nosso ministério. Irmãos, nas nossas salas de orações, nós temos liberdade para dar glória a Deus. Nós queremos ser o que nós éramos, irmão, no tempo passado, que nós éramos chamados povo do glória. Os irmãos lembram disso? Portanto, no nosso meio nós temos liberdade para dar glória a Deus, para servir o Senhor. Aqui nós damos glória a Deus gostoso. Dando glória a Deus, o Senhor se alegra e nos abençoa. Quero aqui, irmãos, convidá-lo, na medida que Deus preparar, venha conferir esse movimento que Deus está fazendo. Venha conferir, e o irmão vai ver com seus próprios olhos. Termino aqui, irmãos, pedindo as vossas orações, que orem a Deus por nós, para que o Senhor possa continuar nos abençoando, como tem abençoado até agora. Que se o Senhor continuar abençoando, a sua obra vai crescer mais, mais e mais. Este é o que o Senhor colocou no meu coração. Deus seja louvado.